hoje em dia, para o sucesso profissional, soft skills são tão importantes quanto, se não mais importantes, que as próprias hard skills. Porque a hard skill ainda você consegue treinar. A soft skill, meu amigo, para a pessoa entender sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre proatividade, gestão de tempo, inteligência emocional, ixi, aí vai demorar uns anos para a pessoa se desenvolver. No podcast do Publish News dessa semana, Giovanni Begossi compartilha sua experiência como especialista em oratória e comunicação. Ele discute seu papel como prefaciador do livro Pense Rápido, Fale Melhor, de Matt Abrams, destacando a importância da comunicação espontânea e técnicas de improvisação. Giovanni, também conhecido como o Professor da Oratória, com milhões de seguidores, aborda como a comunicação impacta a vida profissional, a importância do networking e como transformar habilidades de comunicação em oportunidades. Além disso, ele oferece dicas valiosas para livreiros e profissionais do mercado editorial sobre como se conectar melhor com os clientes. Esse podcast é um oferecimento MPB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 367 do podcast do Publish News, do dia 22 de abril de 2025, gravado no dia 7 de março. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Giovanni Begossi. A gente tem aqui a presença ilustre do Giovanni, né? A gente estava batendo um papo até antes, mas eu acho que, para quem não conhece, é o desavisado que não te conhece, Giovanni, você pode se apresentar aqui pra gente? Opa, claro! Olá, Fábio, Thalita, ouvintes desse podcast maravilhoso. Meu nome é Giovanni Begossi, vulgo o Professor da Oratória. Sou bicampeão brasileiro de oratória e ensino comunicação para quem quer palestrar, para quem quer se posicionar no digital, vender mais, fazer networking. É uma honra estar aqui. Vamos fazer um baita episódio para o pessoal que nos escuta. Esse episódio vai ser uma aula, né? Porque a gente já começou com a melhor explicação dos nossos podcasts, né? É verdade. Eu acho que a desculpa que a gente tem para chamar o Giovanni aqui, porque ele fez o prefácio do livro Pense Rápido, Fale Melhor. Você quer contar um pouquinho do livro e também de como que você foi parar fazendo essa introdução aqui pro livro? Com certeza. Nossa, eu fiquei muito feliz, mas muito mesmo. Eu até pausei meu livro. Eu estou escrevendo meu livro, vai sair no meio do ano de 2025. Inclusive, gente, leiam meu livro, que não posso falar o nome ainda, que senão vai que um concorrente pega e rouba o nome, né? Então, ó, o nome é secreto. Mas o livro do El Professor do Oratório, um livro top de comunicação, vai sair no meio do ano. E aí, estava escrevendo meu livro, eis que o pessoal lá da editora Agir me chama assim, fala, Giovanni, tem aqui um livro de um professor de Stanford que ensina comunicação lá. O cara chama Matt Abrams. Ele, inclusive, poxa, é super renomado lá. E ele lançou esse livro é de 2023 lá fora, ele é recente. E a gente está trazendo esse livro para o Brasil, é uma aposta nossa, a gente achou meio que uma joia escondida numa feira internacional. A gente acha que é um negócio bacana e a gente queria você para prefaciar o livro. Aí eu falei, pera aí, que agora subiu minha moral, hein, caramba, prefaciar o livro de um professor de Stanford, agora eu fiquei feliz. E aí eu fui lá, como vocês sabem, né, a gente diz sim, a gente não lê o livro antes de dizer sim. Meio que a gente, beleza, então me manda o livro, eu vou ler. E depois que eu li, eu fiz o prefácio. E eu só vi o projeto, o título é esse, a ideia é essa, professor de Stanford, vou confiar, vou lá. Meu amigo, fui ler esse livro, que maravilha de livro. Eu até escrevo isso no prefácio, que como eu sou um ávido leitor, eu amo ler. Eu leio, inclusive, muitos livros de comunicação e oratória. Eu li dezenas de livros sobre esse assunto. E uma das vantagens de ler tanto é que a gente consegue facilmente diferenciar aqueles autores que... sabe aquele livro que tanto faz, tanto fez? Aquele livro que a pessoa escreve só para falar que tem livro? Não, de fato, faz uma contribuição única e valorosa para o conhecimento da humanidade? Pois é, esse livro não é um desses casos. Eu li esse livro, me surpreendi, fiquei muito feliz porque encontrei lá técnicas que eu ensino e técnicas que não tem em nenhum outro lugar. E isso que eu acho que é bacana. Não é um mero compilado de coisas que já existem.
tem métodos inovadores, tem coisas extremamente úteis. Qual que é a proposta desse livro? O livro chama Pense Rápido, Fale Melhor, e o Matt Abrahams teve uma sacada de gênio. Ele falou assim, olha, legal, tem muito livro, tem muito método que ensina a falar bem em público e palestrar e não sei o quê. Só que a maioria da vida não é um TED Talk. Na maior parte das situações, nós não falamos com roteiro, a gente não ensaia. A maior parte da vida é comunicação espontânea. E é por isso que ele foca o livro inteiro nisso. Como falar bem de improviso. Como falar bem pensando rápido. Por isso que o nome é Pense Rápido, Fale Melhor. Então ele escolheu essa dor para sanar. Ele faz algo que eu nunca vi um autor fazer. Ele traz estruturas. Olha que interessante. Ele traz estruturas que, se você tem essa estrutura na sua cabeça, você consegue gerar conversa. Sabe aquela situação desconfortável que você tá conversando com alguém, mas de repente o assunto morre, silêncio constrangedor, meu Deus do céu, e a pessoa, você talvez se sinta, você que está ouvindo isso, que você não é bom de lábia, você não é bom de papo, você não sabe ser interessante e envolvente nas suas conversas. Esse livro ensina isso. Dentre outras coisas, ele ensina a ser bom de conversa, ensina a fazer brindes, ensina a dar um feedback, ensina até mesmo a pedir desculpa. Ó, tá aqui o jeito de pedir desculpa. Então é um livro que me surpreendeu. Fiquei muito feliz de poder ser o cara que está divulgando esse livro no Brasil. Matt Abrahams, autor internacional, fala inglês, não fala português, e a editora apostou como um canal de distribuição desse livro, que tem um conteúdo interessante, mas a gente sabe, quem é do mercado editorial vai saber inclusive mais que eu, que de livro bom, o mercado tá cheio. Eu acho que a dificuldade hoje é vender o livro, porque tem muito livro bom que ninguém conhece e tem muito livro, mais ou menos, que é best-seller. Então a aposta foi essa, aproveitar que hoje no Instagram a gente tem 2 milhões de seguidores, 4 milhões nas redes como um todo. Hoje a gente já tem o maior perfil de oratória da América Latina no Instagram e até o fim do ano, será o maior canal de YouTube da América Latina de oratória. E aproveitar toda essa audiência para apresentar para o público brasileiro essa obra que merece ser divulgada. Antes da gente entrar e vincular o livro e relacionar ele exatamente com o mercado editorial, eu tenho duas perguntinhas para você. Ao ler o livro, você teve novas ideias ou pensou, putz, preciso reescrever ou reformular o meu próprio livro? Por incrível que pareça, não, apesar de ser um risco, né? É um risco quando a gente está lendo ali, meu Deus, vou mudar. Mas, assim, o meu método já estava muito estruturado. Que eu fiz o quê? Eu não estou escrevendo um livro inventado. Eu ensino há anos esse método que eu simplesmente transcrevi o que eu já fazia nos meus cursos. Mas eu cito. Então, 2 vezes no meu livro, eu dou aquela citada. Inclusive, tem uma técnica que o Matt Abrahams ensina. O Matt Abrahams, para quem não sabe, escreveu esse livro que eu prefacei só para levantar a minha moral, né? Mas, ó, uma das coisas que eu utilizo, gente, depois que eu li, eu tô usando sempre, sempre, sempre. Vou ensinar para vocês. Olha só que interessante. A gente, né, tem curso de oratório, tem mentoria individual de oratório. Certa vez, teve um cara que me procurou. O cara é suíço, diretor jurídico global de uma multinacional bilionária. O cara já ganhou o prêmio de melhor advogado da Europa. O cara podia contratar qualquer pessoa no mundo. Me descobriu ali pela Folha de São Paulo, que saiu uma notícia. Falou, cara, eu quero esse cara aqui para me ajudar. Chegou para mim, falou, Giovanni, eu tenho dificuldade de conversar. Por quê? Porque o suíço, ele é muito fechado. Por isso que o banco suíço é aquela coisa toda, porque eles são muito privados, eles prezam tanta privacidade, eles não se abrem de jeito nenhum. E o brasileiro tem esse jeito mais aberto, mais comunicativo. Ele falou, e aí eu tô no Brasil, eu moro há anos aqui, e eu tenho dificuldade de me conectar com as pessoas, de conversar, porque eu tenho esse jeito suíço de ser. E aí, bem no momento que eu estava dando mentoria para esse camarada, é quando eu estava lendo o livro, Pense Rápido, Fale Melhor, para escrever o prefácio. Aí eu falei, vou colocar os ensinamentos desse livro à prova. Peguei um negócio lá que eu achei genial e testei com esse suíço. Olha que interessante, eu vou ensinar para vocês. É o jogo do sim-e. O que é o jogo do sim-e? O jogo do sim-e é uma forma divertida de você aprender a falar melhor de improviso. E nada mais é do que o seguinte. Sim-e é um dos principais elementos do improviso.
Porque você já percebeu barbichas, aqueles grupos de improviso? Alguém está fazendo uma situação, a outra pessoa tem que somar nessa situação. Então, qual que é a lógica do sim e? É não rejeitar o que foi dito. Não é sim, mas e nem não. É sim e. Então, você acrescenta. E como é que é o jogo do sim e? Eu vou jogar aqui então com você, viu, Thalita? Você vai jogar comigo esse jogo. Tá preparado? Não. Mas o livro é sobre isso, é sobre ir mesmo quando não tá O muito livro é só preparado. improviso, estou preparada sim, pode vir, vai, vai. Então vamos lá. O que é o jogo do sim? Eu vou te dar. Na verdade, você vai me dar, vamos começar assim, que é melhor. Você vai me dar um presente imaginário. Então você vai fazer assim, ó. Inclusive faz o gesto. Você vai fazer assim, ó. Vai me dar um presente imaginário. Aí eu vou receber esse presente imaginário. Então, vou receber aqui. Abrir o presente imaginário. E aí eu vou falar o que você me deu. Sendo que eu vou falar uma coisa bem fora da caixinha. Vou falar uma coisa que você não sabe o que é. E aí o que você tem que fazer? Você falar, sim, inclusive, por que eu te dei isso? E pá, 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 e desenrolar. Deu pra entender a regrinha do jogo? Tudo bem, sim. Sim, Beleza? Então entendi. pode me dar um presente imaginário pra eu receber aqui. Tá, não falo qual que é o presente, obviamente. É, você só me dá. Tudo bem. Então, Giovanni, tô te dando aqui um presente que eu comprei. Fala Comprei. nada, só me dá, só me dá. Só Tudo me bem. dá que depois Tá eu aqui o seu depois vem a presente. conversa. Tudo bem, Giovanni, seu presente. Caramba, que legal! Eu sempre quis um troféu de vaquejada. Sim, isso. E pensando em você, exatamente nesse seu desejo que eu te dei esse presente. E me explica, o que você pode inventar aí? Por que eu iria querer um troféu de vaquejada? Inventa. Então, tenho visto o seu Instagram, tenho visto o seu dia a dia, vi que semana passada você foi lá no torneio de vaquejada e achei sensacional, achei que você merecia esse presente. Top, muito bom. Agora vamos inverter a posição. Eu vou te dar um presente imaginário. Aí você inventa, pode ser qualquer coisa. Você vai inventar o que é e eu vou acrescentar, beleza? Então vamos lá. Ok. Tá aqui o seu presente. Nossa, muito obrigada. Obrigada por ter. Eu sempre quis esse filhotinho de cachorro. Ah, quem não gosta de um bom filhote, né? Recentemente eu pude adotar um novo membro da família, que é a Chanel. Ela é um amor, ela é um Lulu da Pomerânia. E ela acrescentou tanto amor na minha vida, coisa mais linda do mundo, que eu falei, nossa, a Thalita vai amar esse presente. E você sabe que o cachorro é, é um ser que entende muito de comunicação. Olha que curioso. O Dale Carnegie, quando ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele escreve lá, ao meu cachorro que nunca precisou ler esse livro para me conquistar. E daí ele inclusive ensina a técnica do filhotinho de cachorro para conquistar as pessoas. Aí ele fala assim: por que a gente ama tanto os filhotinhos? Porque ele se interessa por nós. Então a gente chega, ele fica todo feliz de ver a gente, uhul! E a gente automaticamente é recíproco e quer devolver essa atenção. Ele fala: use a técnica do cachorrinho, se interesse pelas pessoas. Então te dei esse pequeno cachorrinho para você lembrar também de treinar sua comunicação. Muito obrigada, você super acertou nesse presente. Então você viu que legal esse jogo? Você viu que eu já peguei, já vinculei com o meu cachorro, já vinculei com um ensinamento de comunicação de improviso. Então a graça é essa. Você que está ouvindo a gente pode jogar o jogo do sim e trocar presentes imaginários e doidos com o seu sócio, amigo, marido, esposa. Então fica à vontade para testar. Eu testei com o meu aluno suíço, amigo. Fui lá, desbloqueei esse cara, ensinei um pouquinho de rapport para ele, né, de como se conectar com as pessoas. Eis que, menos de 24 horas depois, o cara me manda um WhatsApp. Giovanni, muito obrigado pelos ensinamentos. Já conheci um Matheus, um Pelé, um Lucas, um João. Eu, caraca, o negócio tá doido. Hoje ele é o suíço mais brasileiro que existe. E quem tá ouvindo e ouviu eu pela primeira vez fazendo esse teste, perdão, tá? Ele pegou eu realmente de improviso, tentei o meu melhor. Não, que é isso, não precisa pedir perdão. Todo mundo sabe que você tá aqui se esforçando, deu o seu melhor, você aplicou o principal, que é um ensinamento que eu falo para todos os meus alunos, que é: nunca negue palco. Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. Então muitas pessoas falariam: não, Giovanni, não vamos fazer não, ou faz com o Fábio. Não, você fala, você não negou palco. Isso é extremamente louvável, parabéns. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina.
onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Giovanni, e aqui a gente tentando já direcionar um pouquinho para o nosso mercado, e acho que porque eu trabalho também conversando com as pessoas, né? Eu trabalho fazendo contato com editoras em uma plataforma digital. E eu percebi com o tempo realmente o que é preciso, o que faz a diferença entre os profissionais e acho que de qualquer lugar é a comunicação, né? Do tipo, não só falar, que acho que talvez seja um engano, não sei, às vezes eu tenho essa impressão que as pessoas falam muito e ouvem pouco, né? Mas fala um pouquinho o que mudou, acho que na vida primeiro profissional, né? Acho que o pessoal acho que até é um pouco óbvio, mas assim, o que na vida profissional a gente ter uma comunicação aberta, ativa, como você tinha falando, pode ajudar na vida das pessoas. Legal, Fábio. 2 dados que podem assustar muitas pessoas, mas que são 100% verdadeiros. Dado número 1, 85% de todo o nosso resultado financeiro, ou seja, 85% de todo o dinheiro que a gente recebe na vida inteira, tem a ver com a sua habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança e respeito. Ou, em outras palavras, engenharia social, em outras palavras, comunicação. E 15% é a sua habilidade técnica. Aquilo que você aprendeu, por exemplo, em um curso ou na faculdade. E é interessante, porque quando eu falo isso, muita gente quer me cancelar. Os caras falam assim, não, Giovanni, fala isso para os médicos, fala isso para os programadores, não tem esse de network e comunicação. Não, meu amigo, é você saber. Calma lá. Eu não falei que você precisa desses 85% para ser um bom profissional. Apenas se você quiser ser um profissional extremamente bem pago. Em todas as palestras que eu dou, tô aqui, a gente está gravando esse podcast, estou em São Luís do Maranhão, vim aqui palestrar para uma empresa de microcrédito, mais de 1.000 pessoas ali na plateia, fiz essa pergunta. Quem ganha mais dinheiro? Quem estuda mais ou quem fala melhor? É intuitivo. Quem fala melhor. Tá, e quantos cursos de oratória vocês fizeram na vida? Nenhum. É meio louco. Eu, inclusive, costumo dizer isso e eu sou um cara que me formou numa universidade federal, num curso de Direito, como melhor aluno da turma. Então, eu, assim, performei muito bem no sistema tradicional. Mas eu também sou crítico desse sistema. Porque se conhecimento acadêmico e formação acadêmica por si só significasse retorno financeiro, todo pós-doutor estava rico. Infelizmente, não é o que a gente vê na realidade. Na verdade, a gente vê o contrário. A gente vê pessoas que talvez não tenham os melhores produtos, os melhores serviços, os melhores currículos, estão ganhando mais dinheiro. Ué, que magia é essa? E aí a gente lembra das palavras do Schopenhauer, que escreveu um outro livro que eu amo, A Arte de Ter Razão. Schopenhauer falava: de nada adianta você ter razão se você não ficar com a razão. Uma coisa é ter razão, ou seja, você está certo do ponto de vista lógico, na realidade objetiva dos fatos. Mas o público, a audiência, o cliente pega a razão e dá para outra pessoa. Então você tinha razão e você perdeu ela. Então de nada adianta, trazendo para os nossos dias, de nada adianta você ser o melhor. De nada adianta você ter o melhor currículo, o melhor produto, o melhor serviço, a melhor empresa, se você não souber convencer os outros. E existem 5 formas de transformar sua comunicação em dinheiro. A primeira delas é conexão com as pessoas certas. Simplesmente, as melhores oportunidades profissionais que eu tive na vida vieram por networking. E networking é comunicação. Tem gente que paga dezenas de milhares de reais para estar em masterminds da vida, sendo que a pessoa é chata. A pessoa é sem noção. A pessoa não domina o básico de educação. Não sabe ouvir. Só quer falar sobre ela e como ela é foda. Olha os meus números, olha o meu faturamento. Meu amigo, você pode pagar para estar onde você quiser. Ninguém é obrigado a ir com a tua cara. Você tem que saber se conectar com as pessoas. Então, conexão com as pessoas certas, primeira forma de monetizar a sua oratória. Segunda forma, fazer uma venda. Isso é bem óbvio. De nada adianta você ter o melhor script de vendas do mundo. Aí você não consegue, pela sua linguagem corporal, pelo seu tom de voz,
passar segurança psicológica no cliente. Ele não vai comprar de você. Inclusive, perguntaram uma vez para o Warren Buffett. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, perguntaram para ele: Warren Buffett, como que eu faço para ganhar muito dinheiro muito rápido? Aí ele falou assim: olha, eu só conheço uma forma de você aumentar no mínimo 50% o seu valor de mercado muito rapidamente. E essa maneira é você aprendendo comunicação. E mais, você não dominar a comunicação é como piscar para uma garota no escuro. Nada acontece. E o único certificado que o Warren Buffett ostenta com todo orgulho é o certificado do curso de oratória que ele fez. Olha só que interessante. Você pode não ouvir o professor do oratório, mas não ouvir o Warren Buffett, aí, poxa, aí não é prudente. Então temos fazer uma venda, ser um profissional mais valioso, é a terceira forma. Olha só que interessante. LinkedIn, Infomoney, Forbes, todos esses veículos chegam num consenso de que, hoje em dia, para o sucesso profissional, soft skills são tão importantes quanto, se não mais importantes, que as próprias hard skills. Porque a hard skill ainda você consegue treinar. A soft skill, meu amigo, para a pessoa entender sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre proatividade, gestão de tempo, inteligência emocional, ixi, aí vai demorar uns anos para a pessoa se desenvolver. Então tem a soft skill. Dentre as soft skills, uma das mais valorizadas e que está mais em falta é comunicação. E quando você tem cargos de gerência, esses cargos exigem ainda mais comunicação e tendem a pagar mais. Então olha que interessante. Você trabalha numa empresa, você é CLT, você quer subir a escada corporativa. Quem é promovido não é quem sabe mais. Não é quem é melhor operacionalmente. É quem domina a comunicação. É quem sabe inspirar, resolver conflitos, quem sabe conduzir reuniões. Ou seja, a pessoa que aparece. Então você vai se tornar um profissional extremamente valioso se você dominar a oratória, vai conseguir melhores salários, aumentos, melhores cargos em melhores empresas. Inclusive, hoje a gente vê muito a questão da inteligência artificial e um debate que é: meu Deus, será que eu vou ficar obsoleto? Será que eu vou perder o meu cargo para a inteligência artificial? E eu digo para vocês, sem medo de errar, quem dominar a comunicação não só não perderá o seu cargo para a inteligência artificial, como será cada vez mais valorizado. Porque qual que é a única coisa que uma inteligência artificial não consegue fazer e que um humano consegue? É inspirar e emocionar pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Se você domina a comunicação, sempre haverá espaço no mercado para você. A quarta forma de transformar a comunicação em dinheiro é você se tornar uma autoridade no digital. É um pouquinho do jogo que eu jogo. Outros players vão pegar Thiago Nigro, por exemplo. O que esse cara faz? Ele é uma autoridade no digital. E quando você é uma autoridade no digital, nossa senhora, oportunidades caem do céu. Hoje a gente está vendo muito movimento, Fábio e Thalita, de pessoas que eram low profile, que não tinham um perfil aberto, cada vez mais eles estão se posicionando, porque eles perceberam que eles podem ser o influencer do próprio negócio, que eles conseguem ter uma audiência e com isso aumentar as oportunidades. Quando você é uma autoridade no digital, como que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro com vendas, por exemplo, de infoprodutos, você ganha com publicidade, você ganha com Media for Equity, que é uma modalidade que você vira sócio de uma empresa para divulgar essa empresa porque você tem audiência. Então tem views. Nossa, o YouTube, gente. O YouTube paga para você. Você faz um vídeo, o YouTube te dá dinheiro em dólar. O dólar subindo, só aumenta o dinheiro que a gente recebe do YouTube, a gente nem reclama. Então, são formas que você tem de monetizar a oratória sendo uma autoridade no digital. E a quinta forma de transformar a comunicação em dinheiro nada mais é do que ser pago para falar, que é ser um palestrante profissional. E vou dar um spoiler: ninguém vai pagar para ouvir alguém que fala mal. Hoje eu tenho alunos que cobraram 5 mil na primeira palestra, que cobram 15 mil, que cobram 30 mil, que cobram mais de 100 mil reais por palestra. Hoje o meu próprio ticket de palestra é mais de 50k. E como que a gente consegue chegar nisso? Com comunicação oratória. Para isso você tem que dominar como você dá um show no palco. Isso é comunicação. E sobre o digital, ninguém vai assistir seus vídeos se a sua comunicação for chata. A comunicação digital é rápida, ela é bem-humorada, ela é simples. Se você domina as chaves da comunicação digital, haverá muito mais chance de você
viralizar do jeito certo, atrair seguidores qualificados. Eu, por exemplo, ganhei 1 milhão de seguidores em menos de um ano, sem equipe e sem investir em tráfego. Só organicamente. Como, gente? Com estratégias de comunicação. Vídeos viciantes, vídeos virais. Então, tudo isso são alguns horizontes de como você pode ganhar grana com a sua comunicação e ter sucesso profissional. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Giovanni, você falou também sobre inspirar e influenciar pessoas, né? E aí, linkando bem com o mercado editorial, um dos nossos elos aqui da cadeia do livro, muito importantes, é a pessoa do livreiro, né? É a pessoa que está lá indicando o livro, tentando inspirar pessoas, influenciar pessoas a comprar livros. Você pensa, assim, em um primeiro momento, em alguma técnica que os livreiros podem tirar proveito para conversar melhor com o que aparece na livraria, inspirar e, enfim, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, fazendo que as pessoas comprem mais livros? Já começaria com posicionamento digital. Porque, assim, o que eu conheço de livraria, de lugares que não tem, gente, uma boa estratégia. E quando eu falo digital, não tô falando contrata uma agência, paga R$ 2.000 por mês e parabéns, seu digital tá top. Não é isso. Não terceirize o que é a sua responsabilidade. Você que quer vender mais livro, bombar seu negócio, domine os princípios do digital. Até para você entender se a agência está te passando a perna. Ó, quer um exemplo de agência que passa a perna? Não vou citar nomes, pelo amor de Deus. É que eu já me deparei com esse tipo de profissional. Olha que louco. Uma vez, em 2022, eu postei um vídeo. Eu tinha menos de 10 mil seguidores. Tinha lá uns 4 mil, 5 mil seguidores. Postei um vídeo. Uma caixinha de pergunta que eu respondi no Stories, postei no feed. Eis que o vídeo pegou um pouco mais tração do que o normal. Se a maioria dos vídeos pegava 10 mil, esse pegou 30. Aí eu perguntei, na época, eu tinha um social media. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho algumas pessoas que fazem coisas no meu perfil treinadas por mim, mas não é a figura do social media propriamente dito. Tinha um social media. E aí eu perguntei, e agora? Eu continuo postando ou eu espero? O que eu faço? Porque esse vídeo tá dando view. Aí essa pessoa falou assim, não, Giovanni, não posta não. Para de postar, porque senão vai parar de entregar esse vídeo antigo. E eu acreditei. Gente, que dica errada. Que papo torto do caramba. Não tem isso. Você vai ver grandes players com milhões de seguidores postam inevitavelmente de 2 a 3 vezes por dia. Não importa se um vídeo passado está entregando, não importa nada disso. Quanto mais você posta, mais chance tem de crescer. E outra, vou já desbloquear um negócio aqui que eu sei que tem muita gente com esse problema. Por que a maioria das pessoas não estão no digital hoje? Por quê? 2 motivos principais. Medo de julgamento e perfeccionismo. Então, perfeccionismo. Acha que tem que ser, nossa, aquele post design maravilhoso, gravado com o iPhone 16 Pro Max. Aí ainda joga na inteligência artificial para melhorar a qualidade mais ainda. E é um negócio de outro mundo. E ainda edição mirabolante. Não precisa disso, galera. Gente, o meu primeiro vídeo que eu fiz no Instagram, primeiro vídeo, foi em abril de 21. Peguei o celular e gravei uma caixinha de pergunta ali respondendo. Como melhorar a dicção? Eu ensinei a técnica da caneta. Você põe uma caneta na boca, enfim, e fala de 1 a 12 meses do ano, melhora a dicção. Fiz, mas gente, pense num vídeo ruim. O vídeo tava feio. Não era nem iPhone, era de outra marca, usado. A iluminação estava estourada, a imagem estava pixelizada. Eu estava mais feio. Hoje eu tô com lente no dente, botox, mais ou menos shapeado, fiz até transplante capilar. Na época não tinha nada disso. Eu tinha cheio de espinha, né? Depois eu fiz o Roacutan. Então, cara, minha imagem mudou muito. 2021 era outra coisa. Pense num vídeo feio. Viralizou. Na época eu tinha 2 mil seguidores. Pegou mais de 100 mil views o vídeo. E eu lembro que chegava a 50 seguidores por dia.
Ah, 50 seguidores por dia? Hoje em dia chega a mais de 1.000 por dia, assim, normalmente, às vezes mais. Já cheguei a ganhar 450 mil seguidores em 3 meses, uma média de 150 mil por mês. Mas assim, vamos pegar um dia normal ali? Ah, 1.000 por dia. Só que lá atrás, quando eu tinha acabado de começar meu primeiro vídeo, tinha acabado de abrir o perfil, 2.000 seguidores, 50 seguidores por dia. Bum, 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 caindo assim. Caramba, que massa. E aí sempre que eu fico com perfeccionismo, caraca, posto, não posto, não sei o que, eu lembro desse vídeo. Que vídeo ruim, viralizou. Então, às vezes, você tá aí querendo fazer uma coisa muito mirabolante, tem que ter o melhor cenário, a melhor roupa. Para com esse perfeccionismo, vai lá, grava e posta. Porque nesse momento você precisa de mais quantidade que qualidade. Cara, a qualidade vai vir da quantidade. E a segunda coisa é o medo de julgamento. Se você quiser, a gente faz o Tem pessoal perder a um vergonha. também, né? Uhum. Pensando ainda, tirando a parte do digital e ainda Hum, pensando nos livreiros, as tá. pessoas, no dia a dia, assim, chegou o cliente na loja, chegou uma pessoa que quer ali comprar o seu livro, assim, sem as técnicas do digital, mas assim, como ele pode prender uma pessoa que está ali e sim fazer ela se interessar mais. Tem alguma técnica para isso? Com certeza. Aí a gente tem que entrar no campo de comunicação aplicada a vendas. Existem dois tipos de vendedores. Aquele vendedor campeão, aquele cara que é um exemplo, que vende, mas não vende água, não vende areia no deserto. Isso é uma perspectiva ultrapassada. Porque vender areia no deserto, você está vendendo algo que o seu cliente não precisa. Aí o que acontece? Ele não vai mais gostar de você e você não vai vender recorrentemente. Então, não estou falando que é vender areia no deserto. E tem o vendedor que é só um tirador de pedido. Ou seja, aquela pessoa bem passiva, por vezes até mal-humorada, que acha que o cliente está fazendo um favor para ele de comprar ou melhor dizendo, acha que ele está fazendo um favor para o cliente de atender e fica aquela coisa meio estranha. Então tem gente que vai chegar para atender um cliente e vai chegar assim, o cliente está ali, tá fazendo alguma coisa aí? Ah, ok. Sabe, é uma coisa apática, não cria rapport. Como que a gente pode se comportar para conseguir vender mais? Porque todo mundo aqui que está ouvindo a gente já comprou algo que não precisava, porque encontrou um bom vendedor. Às vezes a gente não compra coisa que a gente precisa e coisa que a gente não precisa a gente compra. A gente sai de casa para comprar algo, comprar outra coisa, porque foi impactado por um bom vendedor. Então, um bom vendedor, em primeiro lugar, ele se conecta. Então, é uma linguagem corporal aberta. O que é uma linguagem corporal aberta? Sorriso no rosto, aura relaxada, peito aberto, mostrando as mãos, olhando no olho. Então, isso é uma linguagem corporal mais convidativa. E daí, você vai lá e você faz perguntas. Um bom vendedor, ele sabe fazer perguntas. Imagina que tem uma mãe na livraria buscando assim, você, pois não, procurando algo em específico. Ah, então, aniversário do meu filho. Aí, olha que legal, aqui já tem uma informação. E se ele conhece bem os seus produtos, ele consegue gerar muito valor aqui. E aí, é aquele vendedor que se posiciona como especialista. Ele não está ali só para vender, ele está inclusive para ensinar, para informar. Nossa, mãe, você veio no lugar certo, no lugar. Parabéns por dar de presente para seu filho um livro, que hoje em dia a gente não vê isso, né? O pessoal está cada vez mais grudado na tela. Você está investindo na educação, na leitura do seu filho, tenho certeza que ele vai agradecer você no futuro. Olha, mãe, acabou de chegar aqui um lançamento de uma série infanto-juvenil que tá dando o que falar. O pessoal gosta muito, sai disparado, quase não para aqui, porque esgota rápido esse estoque. Desse livro aqui, deixa eu mostrar pra você, ó, esse livro aqui, aí já apresenta isso. Agora, se você, o seu filho ele é mais assim, mais assado, mais assim, ó, seu filho gosta disso aqui, gosta mais ou menos disso. Ó, esse livro aqui, olha que legal essa história. E aí fala disso, fala disso. Nisso é capaz da mãe sair comprando vários livros. Se o vendedor não tivesse feito a abordagem certa, ia sair talvez com nenhum. Mas daí, fazendo rapport, fazendo perguntas, mostrando com entusiasmo, com paixão o seu produto, se interessando verdadeiramente pelo cliente. Cara, não tô interessado em empurrar a venda.
Tem vendedor que acha que o cliente é só... Para que o cliente existe? Para comprar dele. E qual que é a função dele? Vender para o cliente e de preferência o mais rápido possível para ele poder bater a meta. Então, cara, eu tô aqui para bater meta. Não esteja ali para bater a meta. Esteja ali para atender aquele cliente, para gerar valor para ele. E aí você começa a se interessar por esse cliente e esse espírito de querer ajudar a pessoa vai fazer o cliente confiar em você. Qual que é a ordem da venda? Primeiro a pessoa te conhece, depois ela gosta de você, depois ela confia em você e depois ela compra. Porque ela conhece, depois ela gosta, depois ela confia, depois ela compra. Tem gente que quer inverter a ordem. Tem gente que quer chegar empurrando uma venda. Calma. Primeiro a pessoa vai comprar você, depois vai comprar o produto. E se você segue essa ordem direitinho, você atinge o quarteto fantástico da venda, que é quando a pessoa compra, compra de novo, compra outro produto e recomenda. Então imagina o livreiro que está nos escutando, que ele dominou comunicação, ele dominou rapport, ele aprendeu a vender e agora ele fidelizou aquele cliente. E essa mãe, por exemplo, sempre que tiver que buscar um presente para alguém ou para ela mesma, vai buscar essa loja, vai buscar esse atendente, porque de fato se conectou. E aí você vai ter recorrência. Então, são as dicas de oratória que eu daria aqui para os nossos amigos livreiros. E já voltamos para a nossa conversa. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Giovanni, eu vou ter um caso que talvez seja de uma pessoa em específico aqui, né? Digamos que eu vou pegar uma consultoria sua, né? Disfarçada de podcast. Mas assim, acontece muito comigo. Imagino. Imagino no aeroporto deve ser o que mais acontece. E aí acontece. Se você convidar, eu vou me colocar como exemplo. Então, fui convidado para fazer uma palestra em uma feira muito importante de livros. Só que eu vou falar em uma língua que não é minha, que é inglês. Entendeu? Que tudo bem, que eu me viro. Mas você gera mais uma camada de pressão, que é uma coisa que no Pense Rápido, Fale Melhor, acho que tem um pouco disso também, né? De trabalhar bem e se eu comunicar bem sob pressão. Então, assim, essa pessoa é muito ansiosa. Eu só falando nisso, eu já fico com a mão suada, sabe? Uma coisa que eu fazia quando era criança, e de quando adulto não mais. Mas eu fico com insônia, esse tipo de coisa quando eu vou falar em público. Apesar de fazer isso daqui toda semana, a gente faz isso há 7 anos, e sempre é muito tranquilo, entendeu? Então você tem alguma dica de como destravar essa... Tipo, relaxar primeiro, que eu acredito que assim, você sempre tem aquela imaginação, aquela fantasia do tipo, eu vou subir num palco, vou falar besteira, vou travar, vou esquecer todo o inglês da minha vida. Tem uma amiga minha que fala assim, se vocês me conhecessem em português, você ia ver que eu sou muito mais inteligente, porque cai uns 20 pontos de QI só quando você fala inglês. Mas você tem algumas dicas aí pra mim, talvez? Amei a pergunta. Claro. Vamos lá. Você vai utilizar o que eu chamo de os 3 P's da oratória confiante. O que são esses 3 P's? O primeiro P é a preparação. Preparação, o pessoal subestima o poder da preparação. O meu super-herói preferido é o Batman. Por quê? Porque o Batman, ele não tem nenhum superpoder, ele é um ser humano. Só que ele é um ser humano que treinou muito o seu corpo e a sua mente. E digamos que ele levou o seu condicionamento físico, a sua habilidade de luta, a habilidade investigativa, conhecimentos ao ápice do que um humano poderia. E ele é um cara conhecido por se preparar. Certa vez o Superman chegou pro Batman e falou assim, Batman, você tem um plano para derrotar todo mundo aqui da Liga da Justiça? De fato ele tem um plano de contingência específico para derrotar o Superman, o Flash, qualquer um que ficar do mal. E você não tem um plano para você mesmo, você não acha que isso é arrogante? Aí o Batman falou, eu tenho um plano. Ele se chama Liga da Justiça, que ele fundou, ele que criou a Liga da Justiça, porque daí se ele ficar do mal tem quem impeça ele. Então assim, o Batman é o cara do preparo. E como que você se torna o Batman da comunicação?
Como se preparar do jeito certo? Em primeiro lugar, ensaie. Ensaie. As pessoas subestimam o poder do ensaio. Ensaie cronometrando para ter gestão de tempo. Imagina que a sua palestra está dando pouco tempo ou muito tempo, você descobre isso no palco. Ensaie com cronômetro. Ensaie na frente de alguém que possa te dar um feedback honesto. Por exemplo, você foi em inglês, poderia ensaiar na frente do seu professor de inglês, para ele te dar algumas técnicas de pronúncia ali, ó, essa palavra, para ficar melhor. Estude mais do que você vai ensinar. Aí você vai criar uma coisa que o Dale Carnegie chamava de criar energia de reserva. Ou seja, você vai falar sobre X, mas você sabe 10x. Isso te deixa mais confiante, porque você tem até uma gordurinha, você tem até a mais se precisar responder uma pergunta. Quer mais uma dica de preparação? Escreva 10 potenciais perguntas que o público pode fazer e escreva com antecedência as respostas para cada uma dessas perguntas. Olha como isso te deixa mais confiante. Então esse é o primeiro P, preparação. O segundo P é a paixão. Quando a gente fala sobre algo que a gente é apaixonado, que a gente é entusiasmado por, que a gente tem legitimidade, isso faz a comunicação fluir de forma muito melhor. Quer a receita para insegurança? É você subir no palco para falar algo que você não domina. Aí começa até um diálogo mental aqui, ai meu Deus, e se a minha palestra for rasa e alguém souber mais do que eu na plateia e me refutar, falar que eu estou falando um monte de baboseira. Você corre esse risco se você quer falar do que você não entende. Eu falo de oratória e comunicação. Giovanni, dá uma palestra de inteligência artificial? Não, porque eu não domino. Eu uso, óbvio. Eu uso ChatGPT, uso inteligência artificial na minha empresa, no meu negócio, para produzir conteúdo, para me ajudar a escrever o livro, para um monte de coisa. Ajudar a escrever o livro, gente, não é o livro escrito pelo ChatGPT. Mas eu não vou palestrar sobre inteligência artificial porque não é o que eu tenho legitimidade, não é o que eu sou apaixonado. Agora, quando eu subo no palco e quando você subir no palco para falar sobre o tema mais importante da sua vida, aquilo que você tem de fato legitimidade, a confiança vai ser ainda maior. E o terceiro P é a personalidade. Por que personalidade? Devemos ser autênticos na nossa comunicação. Uma armadilha comum que muitos oradores cometem, Fábio, é a gente querer imitar os outros. Porque a gente fala, não, mas é que fulano fala bem, não sou eu que falo bem, não. Então eu vou tentar falar igual o outro. Não tem jeito certo de falar. Tem o seu jeito de falar. Desbloqueia a autenticidade. Isso demora um tempinho, isso precisa de prática. Precisa de bastante tempo pra você não negar palco. Aí você vai fazer tanto teste que você vai chegar num momento e falar, ah, legal, eu gosto assim. É assim que eu gosto de palestrar. Eu gosto de fazer esse tipo de interação. O slide eu gosto de usar dessa forma. E aí quando você for autêntico, você também vai ficar menos nervoso. Isso são 3 dicas que eu dou. Agora eu vou dar uma dica que o Matt Abrahams dá. Lá no livro Pense Rápido, Fale Melhor. O Matt Abrahams, ele deu um nome de um termo que eu achei bem legal. Ele fala assim, tenha um PCA. O que é um PCA? Plano de controle de ansiedade. Que é um passo a passo para você seguir quando você for falar em público, para você não despirocar. E olha que curioso, eu também faço isso, só não tinha esse nome. Eu chamo de rotina de preparação pré-palestra. Então, sempre que eu vou para um podcast, para uma palestra, para algo importante, tem 7 passos que eu sigo. E quem quiser conferir esses 7 passos, lá no meu canal do YouTube, é só jogar lá, é o professor da oratória no YouTube, tem um vídeo ensinando gratuitamente, gente. Gratuitamente, todos esses passos. Alguns desses passos que ajudam a lidar com o nervosismo. 1. Visualização positiva. O que é visualização positiva, Fábio? Para você fazer também da próxima vez que você for palestrar. Tá ali nos bastidores. Imagine, pense, você falando e dando tudo certo. Então imagina você falando com inglês incrível, tudo fluindo, a galera prestando muita atenção. No final a galera batendo palma de pé, depois o pessoal falando, meu Deus, Fábio, qual que é o seu arroba, qual que é o seu WhatsApp? A gente tem que conversar. Nossa, Fábio, meu Deus, você me ajudou muito com essa palestra. Meu Deus, é isso que você vai imaginar. E aí o que acontece? Tem a explicação da lei da atração e tem a explicação neurocientífica. Eu vou trazer a neurocientífica, porque a lei da atração talvez algumas pessoas não gostem aqui. A explicação neurocientífica é um negócio, que é o seguinte. O nosso cérebro primitivo, então o cérebro primitivo e o cérebro racional. O cérebro primitivo, ele só pensa em termos de presente. É o cérebro racional que pensa em passado, presente e futuro. E é o cérebro primitivo o responsável pelo medo de falar em público. Só que,
Quando você faz visualização positiva, o que acontece? Fizeram estudos mostrando que atletas que imaginavam eles fazendo a prova olímpica, só imaginavam, ativava a mesma parte do cérebro quando fazia a prova normal. E aí o que acontece? O seu cérebro primitivo, quando você for fazer a prova na realidade, ele vai falar: caramba, eu vou fazer o que eu já fiz antes. Porque quando você visualiza, para o cérebro primitivo já está acontecendo. Então você vai fazer pela segunda vez, vai se dessensibilizar, não vai liberar a reação automática de luta ou fuga, que é o que faz a gente ficar com boca seca, branco, coração acelerado, tremedeira, suando. Isso vai te ajudar. Então, visualização positiva é uma das técnicas para diminuir a ansiedade. Tem outras 9 até que eu ensino lá no vídeo, 7 e 2 bônus. Então, lá no YouTube, quem quiser conferir. E agora no nosso momento MVB América Latina com Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Beleza? Fala aí, pessoal. E trazendo novidades. A gente está chegando agora em maio e dia 7 de maio temos o que, Ricardo Costa? 7 de maio temos o quê, seu Ricardo Arcon? Temos o prêmio Publish News. A galera aí do Publish News, Ricardo Arcon, Sobota, Talita e toda a equipe estão montando aí, preparando a festa para a entrega dos diferentes prêmios, né? E o Uhum. prêmio de metadados esse ano tem umas mudancinhas, né, Fábio? É isso aí, tipo, já ficou tradicional, né? E temos o prêmio MetaBook, só que tá um pouquinho diferente esse ano, não é isso? Pois é, a gente sempre foi um trabalho muito minucioso nosso, falando do lado das editoras, o prêmio para editora, né? Sempre foi um trabalho muito minucioso para poder equilibrar a questão do status de qualidade, né? Lá as medalhas bronze, prata e ouro, também com a quantidade de catálogo, porque é fácil, eu acho que dá para entender que é mais fácil você manter 100 títulos na condição ouro do que 1.500, 2.000 títulos na condição ouro, né? Então, você tem que encontrar, sempre trabalhamos, era uma fórmula que dava mais peso, com quantidade de catálogo, para manter isso equilibrado. Mas, graças a Deus, felizmente, a galera está cada vez trabalhando mais nos metadados e mais editoras estão se dedicando e o nível de qualidade dos metadados está subindo bastante, né? E então a gente chegou à conclusão que estava na hora de separar o prêmio de metadados para a editora, né? Editora com melhor qualidade de metadados, em faixas de tamanho de editora, né? Então nós estamos lá agora com 4 faixas, né? Que vão aí coloca as editoras que são mais ou menos do mesmo tamanho de catálogo, né? Isso é importante ficar claro, no mesmo tamanho de catálogo para disputar ali, para concorrer pela qualidade dos seus metadados. Alguém me perguntou, logo depois, logo que saíram os finalistas, poxa vida, mas que estranho, tal editora está como grande, tal editora está como média, mas a editora X ela vende muito mais. A gente não está falando a divisão aqui não está relacionada a vendas, porque a qualidade do o trabalho de gerenciamento dos metadados, o que dá trabalho é a quantidade de títulos que você tem no catálogo, né? Então, esse é o padrão, não, essa é a medida que nós usamos para fazer as separações aí nas 4 categorias. Então, esse ano nós vamos ter 4 vencedores como editor que dá melhor qualidade para os seus metadados e, inclusive, dando espaço para os pequeninos editores e autopublicações, né? E também vamos ter a tradicional melhor empresa que utiliza os metadados que são colocados à disposição ali na MetaBooks. Essa é a principal alteração para o
prêmio de metadados desse ano, Fábio. Espero ver a galera lá no dia 7. É isso aí. Muito bom e realmente é interessante porque mostra nesses anos como a qualidade e a disputa entre as editoras por isso, né, por chegar nesse padrão cada vez maior, fica até mais complicado com um problema bom também, né, para MVB, não é isso? Exatamente. Quero ter mais desse problema, Fábio. É isso aí. Caro, muito obrigado e a gente se vê logo mais e com certeza no prêmio, né? Isso aí, Fábio. A gente se vê no prêmio. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. E agora vamos de volta à nossa conversa. Giovanni, como o nosso tempo está quase acabando e você, uma pessoa ocupada, já tem compromissos a seguir, eu queria que você desse algum spoiler do seu próprio livro. Você falou que nome não pode dar e coisa e tal, mas o que você pode contar pra gente? Ah, que os concorrentes gostam de copiar, viu? Daí o que a gente pode dar uma protegida, gente. Mas vamos lá. Gente, estou escrevendo esse livro já tem 1 ano e meio. Por quê? Porque eu sou um amante da leitura e eu queria de fato fazer um livro que valesse a pena ser lido. Vejo muitas pessoas fazendo aquele falso gatilho mental da autoridade de não tem nem conteúdo, mas quer ter um livro publicado. Fala, não, sou autor publicado. Às vezes a pessoa compra o próprio livro e fala que é best-seller, entendeu? Então, assim, o negócio tá punk. O negócio tá punk. E aí é um monte de livro que se juntar 10 não dá um. Eu não queria seguir esse caminho. E aí falaram, Giovanni, contrata um ghostwriter, porque, como você viu, o tempo tá complexo. Só hoje é o segundo podcast que eu gravo, e a palestra que eu dei hoje, vou para São Paulo, ainda tenho que treinar hoje à noite, que eu tô treinando todo dia. Então, assim, contrata um ghostwriter para fluir mais rápido. Gente, todo respeito aos ghostwriters e todo respeito a quem contrata ghostwriters. Tem profissionais muito bons, mas eu não quis. Eu não quis, eu falei, Giovanni, eu quero escrever cada vírgula do meu livro, quero depositar intencionalidade, carinho, energia em cada vírgula do meu livro para esse livro transformar o máximo de pessoas possível. Então esse livro, ele está 99% pronto, eu vou no avião, inclusive, revisando ele. Aí vai para editora Gente, a gente está fazendo lá com a editora Gente, vai lá para eles, uns par de meses aí, para editar, e no meio do ano de 25 sai. E nesse livro eu ensino o meu método principal. E esse não dá para copiar, viu, concorrentes, porque esse é marca registrada nossa, a gente registrou no INPI. Então o meu método principal que eu ensino nos meus cursos, vou ensinar no meu livro, são os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e convencimento. Que são os 3 Cs que qualquer pessoa pode utilizar para se tornar o melhor comunicador que pode ser. Clareza, como perder vícios de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, melhorar vocabulário. Confiança, como perder nervosismo, ansiedade, medo de falar em público, medo de julgamento e falar de forma segura. E convencimento, técnicas avançadas como rapport, storytelling, linguagem corporal. Então é um grande manual de comunicação moderno. É esse livro que vai sair no meio do ano. Quem quiser, poxa, adquirir, ler, vou ficar muito feliz. Espero conseguir fazer um tour aí pelo Brasil divulgando. Enfim, vamos fazer um barulhinho. Enquanto não chega o livro do El Professor, tá aí a oportunidade do livro que eu prefaciei. Pense Rápido, Fale Melhor, do Matt Abrahams. Livro bom de verdade. Tô falando que eu prefaciei não, gente. É bom de verdade. Pode confiar, vocês vão ler, vocês vão amar. Muito bom. Acho que foi uma... Se não foi uma aula, foi um bom começo de aula, hein? Com certeza. E tem... A gente vai colocar de qualquer jeito todos os links aqui do Giovanni, né? Tipo YouTube, Instagram, etc. Para vir melhor. Claro que também o link do livro. Antes da gente terminar, a gente vai para nossa parte de indicações. Eu queria indicar aqui um livro só para dar um tempinho para vocês. Às vezes a Thalita, né? Não estou falando um convidado, nem sempre tem aí precisa de um tempinho, fazendo um expose da amiga. Mas esse livro que chama Alerta Vermelho é uma ficção científica. Eu já falei que eu comecei a ler, mas eu terminei agora. Acho que o livro é curtinho, tem 100 e poucas páginas, mas ele achei muito interessante porque nossa, mas na verdade, eu já falei dele. Nossa, eu tô ficando louco, tá vendo?
Nossa, agora fui eu que me peguei, tá vendo, Giovanni? Tipo, às vezes acontece, não acontece? O que você faz? Quer que eu faça uma sugestão? Quer que eu faça uma sugestão enquanto você pensa em outro? O que você faz quando você chega no meio da fala e fala assim, ih, errei? O que você faz quando você tá em cima do palco? Apenas continue, não peça desculpas. Inclusive, isso o Matt Abrahams ensina. Ele conta a história de um professor, um treinador de basquete conhecido na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele se chama Coach K. E esse Coach K ele ficou conhecido por uma frase que ele cunhou, que é a próxima jogada. Então ele falava assim, você está jogando basquete, você errou? Pense na próxima jogada. Você acertou? Foque na próxima jogada. Por quê? Porque o que você está prestes a fazer é infinitamente mais importante do que qualquer coisa que você já tenha feito. E aí, olha que interessante, trazendo isso para a oratória. Às vezes a gente fica, ai meu Deus, errei. Meu amigo, só continue. A gente tem às vezes um peso na gente de, ai, e se eu errar, o público vai rir de mim? Se coloque na posição inversa. Quando você está ouvindo um podcast, quando você está assistindo uma palestra, você não está torcendo para a pessoa se dar mal, você não está rindo da pessoa. Não, na verdade a gente só quer ter um bom momento. Então se você for lá, simplesmente, opa, errei, bola pra frente, não fica pedindo desculpas, porque daí você está chamando a atenção para algo que não precisa chamar. Tem gente que começa a palestra falando, gente, em primeiro lugar, queria pedir desculpas pelo nervosismo. Não, gente, ninguém nem percebeu que você estava nervoso. Aí agora estão olhando, eita, tá mesmo a mãozinha ali meio... Eita. Então não chame a atenção negativamente. Então vai lá, Giovanni, vai para sua indicação, então. Bora lá. Tem um livro que, inclusive, estou com ele aqui. Deixa eu pegar ele. Aproveitar. Estou com ele, vim lendo, porque é de um caro amigo meu. Vocês já devem ter até ouvido falar dele. Ele se chama Gustavo Ferreira. Ele é autor de vários best-sellers, como Gatilhos Mentais. Abraço, Gustavo. E ele lançou o livro mais recente dele, chama Cartas de Ouro para Empreendedores. Um livro fino, como vocês podem ver, ele é fino. E ele é maravilhoso, porque ele é nesse formato de cartas, então ele não é super complexo. Então, carta 1, carta 2, carta 3. Aí tem um total de 17 cartas que traz ensinamentos para pequenos empreendedores e médios e grandes também, que querem profissionalizar o seu negócio. Então imagina, gente, eu já faturei mais de 8 dígitos nesses anos que eu estou no digital. E eu tô aprendendo muito com isso aqui. Eu comecei a ler e falei, caramba, várias coisas que eu sabia, mas eu não sabia direito, sabia mais inconscientemente. Eu falei, caraca, é isso mesmo. Outras coisas, estava fazendo errado, descobri o certo. Então fica a dica, livro fácil, que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Cartas de Ouro para Empreendedores, Gustavo Ferreira. É da best-seller? É da best-seller. Muito bom. E você, Thalita? Você me confundiu indicações, né, que você ia fazer o seu livro agora. E aí eu tô há 3 semanas sempre querendo indicar Paradise da Apple TV, mas a gente já indicou ela 300 vezes aqui no podcast, então essa semana... Vamos, só uma coisa. Giovanni, você já assistiu essa série? Paradise, não. É bom? É da Apple TV. Eu juro que assim, cada episódio você pensa que você tá vendo um tipo de série. A primeira você tá pensando que você tá vendo um policial. Na segunda, uma ficção científica. Na outra, e aí vai. É sério mesmo. É muito bom. Mas enfim. Que legal. Vou procurar, obrigado. Eu acho que agora é bom pra indicar mesmo, porque todos os episódios da primeira temporada já saíram. Então você que gosta de maratonar a série, dá pra assistir o primeiro ao último até o final. Mas vou indicar outra que estreou hoje na Netflix, que é Drive to Survive, a 7ª temporada. Então, pra quem ama a Fórmula 1, tá mais uma temporada de entretenimento sobre o esporte. Estreou hoje na Netflix. Não assisti ainda, mas tô indicando mesmo assim, tá? Porque eu sei que o povo vai gostar. Mas confia, né? Confia. Eu confio. Com certeza. E é a série que fez a Fórmula 1 ser conhecida nos Estados Unidos. Né? Exato. Que antes era só o NASCAR, é verdade. E agora, a minha indicação de verdade é Brutalista. É um filme que concorreu pro Oscar. Assusta porque ele tem mais de 3 horas e meia, né? Só que você pensar, é tipo uma série qualquer, né? Hoje em dia que a gente assiste tanto. Mas é um filme sobre um arquiteto que ele é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele foge e se asila nos Estados Unidos e vai desde baixo até ser descoberto por um milionário, que seria um bilionário hoje, e descobre o talento dele. É um filme
o Andrew Brody ganhou na atuação, né, pelo filme. A fotografia é incrível, a trilha também. É um cinema, é tipo filme para assistir no cinema, sabe? Quem gosta de arquitetura tem curiosidade, eu também. E você pensa, você fala assim, nossa, parece que é uma biografia de alguém real, assim, sabe? Só que você descobre que não. Mas vale muito a pena, né? É engraçado que o filme ele tem um intervalo no próprio filme. Não é que ele para, alguém dá um pause. Ele, no meio do filme, entra um letreiro falando assim, você tem 15 minutos. E vai uma contagem regressiva. Eu achei muito interessante, tipo, eu falei assim, tá bom, eu vou, né, porque é o final do primeiro ato, o começo do segundo, eu falei assim, então tá bom. Mas vale muito a pena, a gente às vezes tem um filme, tem coisas mais longas, livros maiores, que você fala assim, putz, eu vou encarar, mas passa muito fácil, porque é muito bem feito. Eu achei que vale a pena ir colocar e assistir num cinema do que assistir numa tela menor, que vale muito a pena. Agora que você falou, lembrei, eu vi um post, o ator ganhou o Oscar, né, de melhor ator? Isso, exatamente. Agora eu liguei as coisas, foi, verdade. Nossa, tô louco pra ver. Não, esse vale a pena ir, inclusive, no cinema. Mas, Giovanni, queria agradecer aqui você por estar a gente tá gravando numa sexta-feira pós-carnaval, né? Então, eu sei que ainda hoje é o segundo podcast e você fez palestra ainda, né? Isso aí às vezes coincide alguns compromissos, mas tá tudo bem. Mas a gente agradece por conseguir encaixar a gente aqui e trazer bastante do seu conhecimento também pra gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, tá Foi bom. maravilhoso passar esse tempo aqui com vocês. Gente, você que está ouvindo a gente, gratidão. Compre meu livro quando sair. Vai demorar uns meses aí ainda, mas vai ser bacana, viu? Tamo junto, gratidão e até a próxima. Obrigada. E este foi o episódio 367 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até a semana que vem.